Aí eu falei, cara, eu tava trincando assim. Eu falei, Zeca, vamos fumar um cigarro de maconha pra nós relaxar e dormir, que eu tô doido. Começou a enrolar, e a gente fumando e tal, eu fechando o olho. Cara, de repente eu ouvi uma voz. Quando eu falo ouvir, né, eu falo, eu ouvi uma voz. Não, eu ouvi a voz dentro do quarto assim, ó. Vamos fumar mesmo, que nós vamos tudo pro inferno. Cara. Você vai pro inferno. Cara, quando eu ouvi aquilo, tipo assim, tinha anos que eu ia na igreja falar de Deus. Eu não passava nem na porta de igreja. Aquelas irmãzinhas da Assembleia de Deus, do coque, mulher de saia, gente de oração. Quando eu via gente com Bíblia, eu dava a volta na rua. Tipo assim, eu virei e fiquei endemoniado. E aí, eu abri o olho, cara, era ele. O meu amigo que tava fumando comigo ficou endemoniado, irmão. E eu não acreditava muito nesse lance de o demônio entra na pessoa e dentro. Você achava que era meio encenação? Porque, tipo assim, a galera faz tanta. É um migué, né? Aí eu fui revidar com ele, tava doidão, né? Eu falei, vou pro inferno não, pô. Cara, eu falei isso, ele, você vai sim. Aí ele falou assim, você vai porque você é o pior de todos aqui, da balada, né? A gente não tava mais na balada, mas o pior de todos aqui, porque você... Os seus amigos não conhecem a verdade e por isso que eles vivem a vida que eles vivem. Você é o pior porque você conhece a verdade e escolhe viver a vida que você é meu. Aquilo eu arrepiei, cara. E eu senti a morte chegando pertinho de mim, assim, ó. Eu já vivi muitas experiências com drogas loucas diferentes, assim. Mas essa experiência pra mim, eu acho que foi o trem mais doido que eu já vi na vida. Um capeta falar na boca de alguém. Só que é o seguinte, ele começou a falar coisa que só da minha intimidade, sacou? Que ele fazia eu fazer. Aí eu falei, bicho. E ele tem acesso, né? Eu vou te levar e papá. Cara, nessa hora que eu tava assim, eu falei, eu vou morrer. E eu imaginei, cara, ele vindo em cima de mim, sacou? Me agarrando, me dando porrada. Eu falei, ele vai me matar aqui, porque tá no corpo do cara e tal. Ele começou a subir a voz, aquela voz. E eu, cara, só vinha na minha mente assim, em nome de Jesus, não, porque o cara quando tá no aperto, né? Em nome de Jesus, né? Aí, vinha meu pai na minha cabeça, as coisas que meu pai me falava quando eu era criança. Se você entregar sua vida pra Jesus, você não vai pro inferno, você tem sua salvação eterna. Aí eu falei, cara, eu vou meter esse aqui. Aí esse aqui vai me salvar, porque Jesus... Meu pai falava que Jesus é misericordioso, isso em segundos. Aí eu falei pra ele, olhei pra cara dele e falei, eu não vou pro inferno não, porque Jesus tem um plano na minha vida. Eu nem sabia onde que essa frase tava dentro de mim. Mano... Uma vida desgraçada de pecado no último grau. Quando eu falei isso, na hora, tipo assim, eu parei de arrepiar daquela coisa ruim, comecei a sentir uma força que não era eu. Aí eu cresci em cima dele. Jesus tem um plano na minha vida, meu pai falou que e se eu entregar minha vida pra Jesus, você não tem poder. E o olho dele foi regalando assim. Cara. E eu levantei a mão e falei assim, então você vai me levar pro inferno? Então agora eu tô entregando a minha vida pra Jesus. Jesus, eu te entrego. Cara. Nossa. Aquele trem saiu dele e ele falou pra mim assim, o que você tá falando, mano? Você tá gritando comigo? Eu falei, você tá falando que eu vou pro inferno? Eu tô falando o quê? Começou a gente discutindo, brigando. Aí eu fui embora pro meu quarto, no quarto dele, e aí o Espírito Santo falando comigo, eu falei, mano, eu tô louco, Deus tá aqui. E aí eu entrei no meu quarto, na porta, abri a porta, entrei. Aí, cara, eu ouvi a voz de Deus assim, você entregou sua vida pra mim, já era. Aí eu falei pra Deus assim, ó, em voz alta, eu falei, Deus, era migué. Eu só queria sair daquele trem lá do capeta lá, porque eu tava com medo, mas minha vida, eu gosto da minha vida. Eu comecei a falar com Deus assim, olha aí, meu quarto cheio de cigarro, cheio de droga, cheio de cachaça, garrafa no chão. Eu falei, eu gosto da minha vida, do jeito que é. Ele falou, já era, você é meu. E eu comecei a sentir a presença de Deus, eu não conseguia acreditar naquilo. Eu passei a noite inteira falando com Deus e ele falando comigo. Eu não sei se era viagem, eu não sei o que rolou, eu sei que ele tava ali. Aí no outro dia de manhã, quando amanheceu, eu passei a noite inteira falando com ele. Eu falei, essa voz vai ter que sair da minha cabeça, esse Deus vai ter que parar de falar comigo. Peguei o telefone, liguei numa boutique. Oi, tudo bem? Eu sou o Thales, tô aqui no hotel tal, tô aqui. Sou cliente, quero comprar algumas coisas e tal. Ele falou, não, você pode vir aqui, nosso endereço é esse. Eu falei, não, eu quero que você venha aqui no hotel. Não, mas a gente não trabalha assim. Eu falei, irmão, faz o seguinte, o que você tem de coleção nova aí? Não, nós temos os casacos. Eu falei, traz todos os casacos que tiver, desse tamanho tal, que eu vou comprar todos. Não precisa vou nem experimentar. Eu quero que você venha aqui. Aí o cara, pô, legal, o cara tá lá. Aí foi no hotel. E o Espírito Santo, foi nessa parada, o cara fala, pô, sua relação com o Espírito Santo, fala muito do Espírito Santo nas músicas, é porque eu conheci Deus através do Espírito Santo, assim, forte. Aí eu falei, cara, esse cara vai chegar aqui, eu vou começar a conversar com ele, comprar essa voz, eu tô viajando, Deus vai, eu vou continuar minha vida igual era. Aí o Espírito Santo, você é meu, você é meu. Eu falei, Deus, sai fora. Eu tô, minha vida, tanto de namorada que eu tenho, as mulheres, as gatas, pô, tá maluco, eu vou largar minha vida pra ir pra igreja. O povo, não, tá maluco, careta. Aí o cara chegou lá, bateu na porta. Eu abri a porta. Eu cheguei a falar pra Deus assim, ó, vou fazer umas compras, só fica aí na moral, deixa eu viver minha vida. Aí eu falei, quando eu abri a porta, assim, o cara me olhou assim, eu olhei pra ele, aí o Espírito Santo, cara, quase que ele entrou dentro de mim assim, eu comecei a sentir aquela presença dele, comecei a chorar na frente do cara. Aí o cara começou a chorar também, velho, eu nunca tinha visto o cara, ele, antes tinha, tipo assim, o cara começou a chorar, eu chorando. Aí ele falou, tipo assim, o que é isso? O que você tá chorando? Eu falei, não sei, mano. Ele falou, eu também não sei, entra aí, chorando, os dois chorando. Aí ele, mas o que você tá chorando, mano? Eu falei, não sei, e você? Eu também não sei. E a presença veio, até que eu falei, cara, eu sei porque eu tô chorando. Eu tô chorando porque eu sou um cara que eu era da igreja, meu pai é pastor, tem tantos anos que eu tô desviado da igreja. Imagina o cara com um saco desse tamanho de roupa pra levar, que você falou que ia comprar. O cara chegou lá com essa cabeça, encontra um negão com o cabelo pra cima, com o olho esbugalhado, louco,
O Espírito Santo, coisa de filme, irmão. Sei. Aí eu falei, tô desviado, tô fora da presença, sou um drogado, sou um louco, sou um prostituto, um adúltero, sou um desgraça. E eu saí, e ontem, eu comecei a contar, e ontem eu fui numa balada, eu cheguei na balada, eu comecei a beijar uma amiga minha, e deu errado, porque eu fiquei com medo de morrer, eu fui pro quarto, cheguei no hotel, e eu contando, chorando, o cara falou que eu ia pro inferno, o demônio nele e tal, e o cara chorando. Quando eu terminei, eu falei pra Deus que entrega minha vida pra ele, levantei minha mão, falei pra Jesus, e Jesus tá aqui nesse quarto e ele não quer me deixar. Aí ele começou a chorar, ele falou assim, cara, eu também sou desviado da igreja, mano, e minha mãe tá orando por mim. Eu falei, cara, Deus é muito doido. Eu fui tentar fugir dele e liguei pra uma boutique pra comprar roupa pra esquecer a voz dele. Nossa. O cara que atendeu era um desviado igual eu, ou seja, ele matou 2 coelhos com uma cajadada só. Aí eu falei pra ele, irmão, ou a gente, é como se Deus estivesse falando assim, ó, juntei vocês dois aí agora, vocês podem voltar e que eu quero vocês dois agora. É como se a oração dos nossos pais tivesse encontrado um lugar em Deus junto. Com certeza. E Deus uniu nossos destinos ali, cara. Nunca mais vi esse cara. Ele nunca se encontrou comigo. Ele nunca veio falar, sou eu, Thales e tal. Minha esposa já perguntou, você já encontrou o cara? Nunca mais vi o cara que tava comigo fumando maconha. Eu não sei se esse cara... Eu só acredito que o cara não era um anjo porque eu tenho as roupas. Aí, eu falei, cara, Deus tá querendo a nós vamos ter que devolver a nossa vida pra ele agora. Ele falou, e como é que nós temos que fazer? Falei, igual eles fazem na igreja, filho. Joelho aí. O que nós vamos falar? Eu falei, vamos falar pra Deus, pedir perdão e falar que nós vamos voltar pra ele. E aí depois? Falei, não sei. Depois ele tem que... Aí eu joelhei ele, nós chorando. Entreguei minha vida pra Jesus sozinho, sem ninguém pregar pra mim. Pego o telefone, depois ligo pro meu pai. Pai, oi filho. Pai, eu tô aqui no quadro. Comecei a contar a história pro meu pai. Tava na balada, beijei a menina, eu fui no quadro, o demônio. Aí meu pai achou que eu tava louco, drogado. Filho, você tá bem? Pai, isso o quê? E agora Jesus tá aqui dentro do meu quarto, o Espírito Santo não quer me deixar. Eu sou dele agora, pai, eu sou dele. Eu sou de Jesus e tal. Aí meu pai, pega o carro onde você tiver aí, alguma coisa. Vem pra cá, deixa eu ver como é que você tá. Pô, você ficou a vida inteira orando pra eu voltar, no dia que eu volto, você não tá acreditando. Pra ele era tipo um sonho, sacou? Sim. Aí, irmão, entreguei minha vida pra Jesus. E é real. Acabou. Eu liguei pras mulheres, cara. Ninguém me falou nada que eu tinha que fazer. Eu fui ligando uma por uma das minhas namoradas que eu tinha. Alô? Oi, tudo bem? Tudo bem. Ó, eu não vou poder te encontrar naquele dia que a gente ia fazer. Eu não vou poder fazer aquela viagem porque eu entreguei minha vida pra Jesus. Você falava? Você tá louco? Amor, vamos... Eu falei, ó, e me esquece, apaga meu telefone porque Sério? Jesus entrou na minha vida. Liga pra casar, todo mundo. Falei, Jesus entrou na minha vida, some da minha vida. Jesus agora é o Senhor da minha vida. As mulheres achando que eu tava retardado. Desliguei o telefone. Mudei de vida. Joguei as coisas fora.